Imagine olhar para um garoto de apenas 16 anos e dizer que ele seria um dos atacantes mais assustadores da história. Não depois de marcar centenas de gols, não depois de conquistar a Champions League, muito antes disso, 8 anos antes de o planeta inteiro descobrir, Haaland, um homem já sabia. Esse homem era Solskjaer. Enquanto o resto do futebol via apenas um adolescente desengonçado, ele enxergava um grande centroavante. E talvez ninguém tenha entendido tão cedo o que estava prestes a acontecer. Mas essa história não termina no molde. Ela atravessa a Áustria, explode na Alemanha e domina a Inglaterra. E finalmente leva a Noruega de volta ao maior palco do futebol, a Copa do Mundo de 2026, após 28 anos que a Noruega não participava da Copa do Mundo. Hoje você vai conhecer a história completa do garoto que parecia ter sido criado para marcar gols. Pouca gente sabe, mas Haaland nasceu praticamente dentro do futebol. Seu pai, Alf Henrik Haaland, era um jogador profissional da Premier League. Desde pequeno, Haaland cresceu cercado pelo campo, vestiário e treinamentos. Mas havia algo estranho. Enquanto outras crianças sonhavam em driblar, ele parecia obcecado apenas por finalizar. Era como se o gol fosse um instinto, não uma habilidade. Seu físico também chamava a atenção. Mais alto, mais forte e mais rápido. Tudo parecia evoluir antes do tempo. Mesmo assim, imaginava que aquele garoto dominaria o futebol mundial. Em 2017, Solskjaer treinava o Molde, o ex-atacante do Manchester United, especialista em fazer gols, e foi justamente ele que recebeu Haaland, ainda adolescente. Poucos minutos já foram bastante para perceber que havia algo diferente com ele. Os treinos eram assustadores. Haaland fazia tudo em velocidade máxima, finalizava com as duas pernas, vencia disputas físicas contra jogadores mais velhos, nunca parecia satisfeito. Solskjaer começou a dar oportunidades e então veio o jogo que mudou tudo. Molde contra Brann. E Haaland entrou no segundo tempo e aconteceu depois algo que parecia até mentira. 4 gols em apenas 21 minutos. O estádio ficou em choque. Os jornalistas começaram a falar dele, mas Solskjaer não ficou surpreso. Depois da partida, ele disse que aquele garoto chegaria muito longe. Na época, quase ninguém acreditou. Hoje, essa declaração parecia uma profecia. Primeiro veio o Red Bull Salzburg e ali o mundo finalmente abriu os olhos. Champions League, defesas gigantes, clubes milionários, nada parecia assustar Haaland. Ele marcava contra qualquer adversário. Cada jogo parecia uma demonstração de força. Logo depois, o Borussia Dortmund venceu a disputa por sua contratação. Uma fome de gols que quase impossível de explicar. Era comum vê-lo marcar 2, 3, 4 gols como se aquilo fosse normal. Então veio o Manchester City. Pep Guardiola já possuía um dos melhores times do planeta, mas faltava um centroavante. Quando Haaland chegou, o futebol inglês entrou em outra dimensão. Recordes começaram a cair, defesas passaram a jogar assustadas, todo cruzamento parecia uma chance real de gol. A combinação de velocidade, força física e inteligência de posicionamento fez muitos analistas compararem Haaland como um dos maiores atacantes da história. Mas havia um problema: enquanto brilhava pelos clubes, a Noruega seguia fora das grandes competições. Aconteceu depois de décadas esperando. 28 anos depois, a Noruega voltava a disputar uma Copa do Mundo. Pela primeira vez em muitos anos, o país inteiro acreditava. Não era apenas Haaland, mas Martin Odegaard comandava o meio de campo. Uma geração talentosa finalmente estava pronta. A Noruega surpreendeu, mostrando organização, intensidade, transições rápidas e Haaland decisivo. Na fase 16 avos, eliminou a Costa do Marfim. Depois veio o gigantesco, a seleção brasileira, e uma das seleções favoritas ao título. Nas oitavas de final, a Noruega jogou sem medo, pressionou
correu, competiu e venceu por 2-1, um dos resultados mais marcantes da Copa. O sonho continuava vivo nas quartas de final. Inglaterra nas quartas de final foi uma batalha intensa, equilibrada, decidida em detalhes. A derrota por 2-1 encerrou a campanha, mas não destruiu o legado. Muito pelo contrário, a Noruega deixou o torneio como uma das grandes histórias da Copa de 2026 e Haaland mostrou que finalmente podia carregar também a sua seleção entre os maiores do mundo. Quando o mundo inteiro passou a admirar Haaland, Solskjaer apenas sorriu, porque ele já sabia. O treinador não descobriu apenas o talento, ele enxergou uma mentalidade, uma obsessão, uma máquina criada para competir. Aqueles 4 gols em 21 minutos nunca foram por um acaso, era apenas o primeiro aviso. Haaland ainda escreve a sua história, ainda pode conquistar mais Champions, mais prêmios individuais, talvez até uma bola de ouro, mas existe uma lição que essa trajetória deixa. Os grandes jogadores não aparecem de repente, eles dão sinais. Quase sempre alguém enxerga esses sinais antes de todo mundo. No caso de Erling Haaland, esse homem foi Ole Gunnar Solskjaer. O resto do planeta via apenas o garoto, ele já via um gigante, e a Copa do Mundo de 2026 mostrou que a previsão estava absolutamente certa, porque alguns jogadores nasceram para marcar gols, mas poucos nasceram para mudar a história de um país inteiro. Gostou dessa história e quer mais documentários cinematográficos sobre maiores lendas do futebol? Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. Haaland já é um dos maiores centroavantes da história? Deixe sua opinião aqui. Até o próximo vídeo, valeu!